E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje uma história muito especial aqui do Superman. Uma história que, além de ser uma das minhas favoritas, cara, eu tenho ela aí como uma das edições obrigatórias, cara, para quem gosta muito do Homem de Aço, cara. A história é magnífica, uma história muito bonita, cheia de detalhes e cheia de detalhes muito especiais, né? Que eu vou citar aqui durante o vídeo, pessoal. Bem, vamos lá então. Tá aí a capa da edição, uma capa muito bonita. Superman The Last Son, The Deluxe Edition. Detalhes já muito legais. Jeff Jones escrevendo, que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores roteiristas aí dos quadrinhos. Mas um outro detalhe muito legal, Richard Donner, cara, que é o diretor do Superman classicão ali de 78, cara. Um filme que marcou uma época e revolucionou todo um gênero aí, né? Outro detalhe também muito legal, Adam Kubert, velho, que é um artista fenomenal. E eu acho que esse daqui, cara, foi o melhor trabalho dele facilmente, sabe? Pelo menos de todos os que eu já vi dele, cara, esse aqui é disparado o melhor. Também muitos, como é que fala, créditos aí também ao colorista, né, que coloriu a edição. E o Eric Powell também, ele que desenhou uma história também bem legal ali no Mundo Bizarro. Bem, tá aí a capa da edição, acabamento da sobrecapa, 100% brilhante, lombada, muito bonita aí com o rosto do Superman sombreado aí no alto, dando um detalhe bem legal. E aqui o Clark, né, o Super com o Christopher. Quem é o verdadeiro último filho de Krypton. Essa edição reúne Action Comics 844 a 846, 851 e 855 a 857, mais Action Comics anual 10 e 11, pessoal. Todas as histórias o Richard Donner participou, pessoal. É um detalhe bem legal. Aqui na orelha da sobrecapa tem aí biografia dos autores. E do lado de cá tem uma arte aí já inicial da história, com um texto bem legal também. E a esperança que nós tínhamos para o nosso futuro pode ser compartilhada com o povo da Terra por você, o último filho de Krypton. Texto bem legal também, bem bonito. Traz aí o Superman bem na sua essência mesmo, cara. E aqui a capa da edição, que é uma das capas de Action Comics, ali do Último Filho. A lombada aqui a mesma da sobrecapa. E a contracapa, também mais uma das capas de Action Comics. Aqui a guarda, uma das guardas mais bonitas que eu já vi aqui nas edições do Super, né? Mostrando aí a Fortaleza da Solidão. Bem bonita. E aqui começa a edição. Autores, Jeff Jones e Richard Donner foram os roteiristas, cara. Que é um detalhe bem legal de ter o Richard aqui. Artistas principais, o Adam e o Eric. Adam Kubert e Eric Powell. Mas teve vários outros artistas aqui que trabalharam em histórias curtas de Action Comics anual número 11. Os principais coloristas, Dave Stewart e Edgar Delgado. E o letrista principal foi o Rob Leigh. Coleção de capas pelo Adam Kubert e Superman criado pelos grandiosos Jerry Siegel e Joe Shuster. Outro detalhe bem legal, além de ter o Adam Kubert aqui, a gente também tem o Joe Kubert e o Andy Kubert trabalhando nessa edição, pessoal. O Joe desenhou uma história curta e o Andy fez uma capa alternativa, pessoal. Então esse aqui é um dos títulos aí que você encontra os 3 Kuberts, cara. Encontra o trabalho dos 3 Kuberts. Aqui a tabela de conteúdo, Superman o Último Filho, foi publicado na Action Comics 844, 846, 851 e anual número 11. Fuga do Mundo Bizarro, publicada aí na 855 a 857 da Action Comics. E depois uma sequência de histórias curtas em Action Comics anual número 10, mais extras de Action Comics anual número 11 e galeria de capas variantes, mais
esboços do Adam Kubert e biografia no final. Introdução bem legal aqui do Mark McClure, né, que foi o Jimmy Olsen do filme de 78, né, dos filmes do Superman classicão ali, com o Christopher Reeve. Aqui ele fala coisas bem legais aqui, né, da produção, como que ele foi escolhido para ser o Jimmy Olsen, um texto bem legal aqui, cara. Fala sobre o Christopher Reeve, cara. Fala sobre o Richard Donner também, fala sobre o Jeff Jones também, cara. Pra quem não sabe, cara, o Jeff Jones, ele já conhece o Richard Donner há bastante tempo. Não foi tipo assim, ele só convidou o Richard Donner para poder trabalhar nessa história, não. Eles já se conheciam já há bastante tempo. Que a capa da edição é uma capa muito bonita. Acho que eles podiam ter feito uma arte extra, né, cara? Essa edição merecia uma arte extra para poder, sei lá, né, cara, ter nessa edição deluxe aqui. Essa história, pessoal, ela foi publicada também aqui no Brasil já outras vezes, obviamente. Ela foi publicada na Mensal do Super, entre as edições 64 e 69, né, da primeira publicação da Panini. Lá, entre essas edições não teve todas elas não tiveram capítulos do Último Filho, né, mas o personagem aqui, o Christopher, né, que é o garoto, ele aparece em outras histórias ali nesse meio tempo ali, e aparece também nas histórias ali de Batman e Superman, o pessoal tem ideia. Talvez ele tenha aparecido até em outras histórias, pessoal. Talvez aí histórias da Liga da Justiça, mas eu sinceramente não sei. Mas ele apareceu em outros títulos ali, fora a história aqui, o Último Filho. Mas o principal mesmo é isso aqui. O restante ali não é nem tain não, viu, pessoal? Se alguém tiver pensando em talvez procurar para saber, achando que é algum tain com a história aqui, não é tain, sabe? Mas assim, são outras histórias em que é possível ver o garoto. São histórias legais, principalmente a do Batman e Superman. É uma história bem legal que o Batman tem uma hora ali que ele tá todo enrolado e quem salva ele acaba sendo o Christopher. Foi publicado também na coleção da Eagle Moss, se eu não me engano, é a edição número 3, se eu não me engano, mas se não for a 3 é entre as primeiras edições ali. E foi publicado pela Panini também recentemente numa edição bem semelhante a essa aqui. Essa edição aqui, pessoal, eu já tô com ela, velho, desde antes da Panini publicar a edição dela. Eu peguei ela pouco tempo antes, mas, sei lá, não sei por que eu enrolei tanto para ler, cara, ainda mais sendo uma história que eu gosto muito, já li várias outras vezes. Talvez por isso, né? Talvez porque eu já tenha lido várias outras vezes, eu acabei enrolando. Mas, bem, além de diminuir a pilha de leitura, é sempre bom reler uma história excelente como essa daqui. E bem, vamos lá. Vou manter o vídeo aí o máximo possível sem spoilers, mas vou citar algumas coisas aqui legais que vai ajudar também aí a exemplificar por que essa história ela é tão legal, cara. Bem, vamos lá. Já começa aqui, o pessoal já pode ver aí o Superman pegando os cristais aí de rocha solar, né, cara? A Fortaleza da Solidão, tudo naquele estilão do Superman de 78 mesmo. A gente já vê aí o Jor-El, né? Num holograma, cara, e aquele estilão todo do filme mesmo que, cara, eu adoro pra caramba. Ainda que pra mim a versão de Krypton do Homem de Aço, pra mim aquela versão de Krypton ali sei lá, cara, é a mais magnífica de todas. Eu gosto bastante dela. Outro detalhe muito interessante, pessoal, o humor, cara. O humor é muito bem pontuado, sabe, cara? Quando aparece, né? Não é uma história bobalhona nem nada, mas quando o humor aparece, cara, ele é muito bem feito, cara, e muito bem colocado, sabe? Igual essa cena aqui, o Perry White, né, velho? Com aquele estilão dele, chamando a atenção do Jimmy Olsen aqui, cara, é muito show, velho. Muito legal, cara. E bem, vamos lá. Outro detalhe, não tem como deixar de falar, velho, nesse começo aqui, antes de entrar pra parte da história mesmo. As sequências, cara. A sequência em geral disso aqui, cara, até quando não é sequência de ação, velho, é fenomenal, cara. O trabalho do Jones, do Donner e do Adam Kubert, velho. Que trabalho fenomenal, cara, que eles fizeram aqui, velho. As sequências que tem aqui, cara, velho, é muito cinematográfico, velho. Muito, mas muito mesmo. E é um show à parte de poder ver, sabe? Bom, pessoal, o fato é que a história inicia com esse garoto chegando a Metrópolis. Chegou ali numa nave toda esquisita. E o Superman vai lá, resgata ele. E para surpresa dele, o garoto, além de ter uma força, né, muito absurda, ele fala kryptonês, cara. E isso aí já, obviamente, já deu uma, né, cara, já vai lá no fundo da alma do Homem de Aço, né, cara.
E ele entra em contato com o garoto, ele meio que já cria uma relação muito grande com ele ali. E no início da história, cara, ele decide confiar no governo, né? E obviamente a gente sabe que isso é uma péssima ideia, né, cara? Ainda mais se tratando de um garoto que veio de Krypton. Obviamente o governo tem planos diferentes ali para isso. E aí, cara, entra numa sequência aqui, cara, e algumas viradas muito interessantes na história. Até que o Clark, né, ele acaba vendo que a única solução que ele realmente tem, né, cara, para poder manter esse garoto seguro é ele mesmo criar, né, esse garoto, que eles acabam batizando ele de Christopher, né, cara, em homenagem ao Christopher Reeve, cara. Aí o pessoal pode ver as sequências, cara, a arte, velho, colorização, as cores bem vívidas ali no Superman, cara, e, velho, fenomenal, é um show à parte, sem sombra de dúvida, a arte dessa história, se a história em si já não fosse magnífica. Outros detalhes muito legais aqui, cara, dessa história, né? Conforme vai tendo essas viradas aqui, né? Obviamente tem um motivo a mais para esse garoto ter chegado à Terra, de onde que ele veio, né? Aí vai mais um leve spoiler aqui, o pessoal ver porque também essa história é muito legal. Esse garoto veio da Zona Fantasma, né? Para quem tá familiarizado aí com a Zona Fantasma, deve estar se perguntando como que esse garoto saiu de lá, velho. De lá não era para estar só os maiores criminosos de Krypton. Pois é, pessoal, era para ser, mas tem detalhes aqui muito bem inseridos, cara, muito bem colocados aqui na história, que fazem todo sentido. Um outro detalhe também muito legal, cara, é o Mon-El aparecendo, né, o Largrand, né, batizado de Mon-El pelo Clark quando era criança, né, que inclusive é aquele mesmo lá que a gente já viu várias vezes ali na Legião dos Super-Heróis, mas aqui é uma história um pouco diferente para ele, cara. E o Mon-El, ele tá preso ali na Zona Fantasma, cara. E é uma história, a história dele ali é muito interessante. Porque quem não conhece o Mon-El, cara, é o seguinte, ele é extremamente semelhante ao Superman na questão de superpoderes, sabe? A diferença é que ele é Daxamita e o Superman é kryptoniano. Os Daxamitas, eles não têm fraqueza, obviamente, a kryptonita, porém eles têm fraqueza a algo muito mais simples que aqui na Terra tem de sobra, cara, que é o chumbo. Né? E quando inicia a contaminação por chumbo, cara, não tem como revertê-la mais, sabe? Não adianta afastar o chumbo de perto do Daxamita que não vai resolver mais o problema. E o Clark acaba tendo que colocar ele na Zona Fantasma quando eles eram criança, né? Crianças, porque lá o tempo não passa. Então aí o pessoal já vai juntando algumas coisas aí. O tempo não passa dentro da Zona Fantasma, né? Então como que essa criança veio de lá, né? Ele já foi para lá criança, cara. Então, assim, são detalhes aí bem interessantes, né? E o Clark colocou ele lá, né, na esperança de encontrar uma cura, né, para essa contaminação por chumbo dos Daxamitas, cara. Também é um detalhe muito interessante. Aí o pessoal pode ver, cara, a sequência de ação, como é bem feita, cara, como é bem calculada. Isso aqui facilmente poderia ser colocado numa animação, num filme, até um longa mesmo, né, cara? Mais um outro detalhe bem interessante, cara, essa história que tem elementos ali que a gente vê claramente ali no Homem de Aço, de 2013 ali com o Henry Cavill, né, que também é um filmaço, sem sombra de dúvida. Bom, pessoal, então eu acho que é basicamente isso, cara. A ligação do Super, né, com o garoto, cara, é magnífica, velho. E o final da história, cara, é aquele final, assim, dramático, sabe, velho? É óbvio, né, como essa história que é de 2004, 2005. Então ninguém mais viu esse garoto. Então, obviamente, o pessoal sabe que em determinado momento ele vai desaparecer, cara. Aí que eu falo que é um ponto em que a DC marcou uma bobeira muito grande, cara, porque o potencial desse garoto, velho, pro universo do Superman, para toda a história aqui, mitologia, né, cara, é magnífico, cara. Assim, é muito superior ao do John Kent, por exemplo. Ainda que eu não tenha lido ainda essa fase inicial do Renascimento, cara, para poder falar melhor, né, a título de comparação, mas pelo que eu vi até hoje, cara, o potencial do Christopher, velho, era muito maior. Até porque ele aparece numa época em que o que estava definido era que não era possível um kryptoniano ter um filho com uma terráquea, né? No caso, o Superman com a Lois, não era possível os dois terem um filho, né? Então, assim, o potencial desse garoto aqui na vida do Clark e da Lois, né? E dos avós também ali, o, o Jonathan Kent e a Martha Kent, cara, era fenomenal, velho. E fora outros vários detalhes que essa história tem, cara. É uma história muito bonita. E ela mostra, cara, que assim, né? Às vezes a gente
acha que os heróis, né, sempre vencem, mas quando a gente para pra olhar, cara, a gente vê que os heróis, na verdade, eles perdem bastante, né, cara? E aqui a gente vê uma coleção de derrotas do Homem de Aço, assim, por assim dizer, sabe? Ainda que ele seja aquele cara que é pura determinação e nunca desiste, né? E nunca desiste, né, cara? A gente acaba vendo também que ele perde bastante, no final das contas, cara. E assim, a história é magnífica, cara. Tem de tudo aqui, cara. Tem uma ótima dose de drama, cara, de ação, então, cara, é muito boas as sequências, o mistério, o desenvolvimento, cara, é aquele padrão do Jeff Jones que eu já citei várias e várias vezes aqui, curto muito o estilo do cara, e é basicamente isso, pessoal. História muito boa, velho. Vou mostrar mais algumas páginas aqui. A colorização, cara, dessa história ficou magnífica, velho. Também é um ponto altíssimo. Bem, vamos pular aqui então lá para as outras histórias. O Último Filho, já disse, cara, é extremamente recomendada. E se você for buscar, cara, essa edição aqui eu vou explicar por que ela vale mais ainda. Eu vou até falar de uma vez. Ali na edição Action Comics anual número 10, tem uma sequência de histórias curtas que estão extremamente interligadas com essa história aqui do Último Filho. Então, eu não lembro se essas histórias foram publicadas ali. Eu acredito que sim, obviamente, deve ter sido publicado nas edições ali 64 a 69, ou talvez 70, um pouco depois ainda, quem sabe. Mas, se for procurar nas mensais, tenta encontrar essas histórias também. Eu não tenho certeza em qual edição que elas foram publicadas. Talvez elas estejam ali entre a 64 e a 69, mas se não tiver, tenta descobrir onde é que elas estão, que vale muito a pena essas histórias curtas também, sem sombra de dúvida. E a do Bizarro também, ela é a parte, né? Mas também é uma história bem legal de ler, viu? Aqui só para mostrar uma arte fenomenal, o pessoal tem uma ideia aí do que eu tô dizendo, cara. Velho, olha essa arte, que magnífico, cara. Tá aqui a cidade toda destruída, refletida no prédio. O Superman em cima de um caminhão, cara, que foi parar dentro do prédio, velho. Só aí o pessoal vê o nível de ação dessa edição aqui, cara. Então, assim, velho, magnífica essa arte aqui, cara. Muito bem imaginada e realizada aqui, cara. Facilmente dá pra transformar isso aqui num pôster, hein? Bom, pessoal, e aqui começa Fuga do Mundo Bizarro, mostrando aqui só a capa, para não mostrar a última página do Último Filho. Vamos dar um confere. Bom, pessoal, essa história aqui é o seguinte. O Bizarro, o pessoal já viu aí que ele aparece também ali na história, O Último Filho. Mas aqui, cara, ele aparece e ele sequestra o Jonathan Kent, né? O pai do Clark. E leva ele pro mundo bizarro, cara, que é um mundo, assim, todo distorcido, cara. É um planeta quadrado, pra se ter uma ideia, com um sol azul. Outro detalhe também bem diferente ali. E, assim, todo distorcido no estilo bizarro mesmo, cara. É uma história, assim, com muita criatividade, sabe? É uma história, assim, que você poderia colocar ela ali meio que estilo Era de Ouro do Superman, sabe? Com elementos ali, assim, da Era de Ouro em tese, maluquice, né, cara? Mas a gente tá falando do bizarro, né, no estilo mais classicão dele, né? Não esse bizarro que a gente vê hoje aí, ali nas histórias do Capuz Vermelho e tudo, né, cara? O bizarro como ele realmente é, né? O pessoal já vê o planeta diário, né? Tudo escrito errado ainda, cara. O planeta quadrado, né? Assim, uns detalhes bem legais, cara, da história. Um detalhe muito interessante aqui, o, o Jonathan Kent, cara, a gente vê ele aqui com o Superman, cara, e a gente vê o homem, cara, que criou o Superman, né, cara, que ensinou ele aí todos esses valores e deu toda essa virtude ao Clark Kent, né, cara. Então, um ponto bem legal também dessa história aqui é esse. Outro detalhe também, velho, muito legal, cara. Bem engraçado também esse aqui, essa Liga da Justiça que aparece no mundo bizarro, velho. É muito show, cara. História assim realmente bem humorada, mas com detalhes muito legais também. Aqui é a última história do mundo bizarro, cara, mas com um detalhe aqui que eu não poderia deixar de mostrar.
Cara, olha essa aqui, cara. Essa meio que reprodução de Action Comics número um, velho. No estilo bizarro, velho. Que fenomenal isso daqui ficou, cara. Muito show mesmo. Muito legal, cara. E aqui a capa de Action Comics anual número 10, que traz várias histórias curtas, todas elas diretamente ligadas ao último filho. Aqui a gente vê o Mon-El, aparecendo aqui no reflexo do óculos do Clark. Para quem não se lembrava dele, já que eu acho que ele não apareceu enquanto eu mostrava a história do último filho. Esse aqui é o Mon-El, pessoal. Tem uma sequência de histórias aqui que a gente vê o Lex mostrando aqui várias formas de se matar um kryptoniano, né? Matar um Superman, no caso. Porque no último filho aparece uma galera ali, cara, que é tipo a elite de assassinato para kryptoniano, cara. Pessoal, assim, muito fera mesmo, velho. Tem, tem também a história do próprio Mon-El, aqui, né, como eu havia citado lá, né, cara, que a gente, lá ela é citada, mas aqui a gente vê a história do Mon-El, cara, e é uma história muito legal de acompanhar, ainda que ela seja bem dramática mesmo, mas é uma história excelente. Aqui a história é desenhada pelo Joe Kubert, uma história aí mais relacionada ao bizarro, né, um mistério sobre o Sol Azul. História bem curtinha mesmo. E aqui as mais mortais formas de Kryptonita. Mais uma história do Lex aí com desenhos do Gary Frank. Mais uma outra história aqui dos criminosos de Krypton. Uma história ali do passado. E aqui os extras, né? Segredos da Fortaleza da Solidão, mostrando vários detalhes aqui da Fortaleza. Para mim, um dos que eu mais gosto aqui, um dos detalhes que eu mais gosto aqui na Fortaleza da Solidão é o habitat interplanetário, que é onde o Superman coloca criaturas que poderiam ter sido extintas, né, se ele não tivesse trago elas ali pra Fortaleza da Solidão, cara. Toda vez que aparece, cara, eu me animo pra caramba quando eu vejo ela aparecendo ali nas histórias do Superman. Os top 10 mais procurados ali do Superman. E aqui detalhes aí sobre os personagens, né? Superman, Supergirl, Krypton. Aqui alguns kryptonianos, mais o Mon-El e o Christopher aqui também. Claro, em diário, bom que a gente pôde ver a Cat Grant, o Steve Lombard e o Ron Trope, né? Que marcaram época aí, cada um na sua época ali nas histórias do Superman. E aqui começa a galeria de capas alternativas. Essa daqui, que foi feita pelo Andy Kubert, é para Action Comics 844. Aqui é a capa variante de Action Comics anual número 11, né, que encerra o último filho. Aqui é Action Comics anual número 10, capa variante ali do Gary Frank. E aqui esboços do último filho ali pelo Adam Kubert. Aqui a gente vê o processo de criação das páginas, cara, é velho. Surpreendente, cara. Assim, quando a gente vê a página já prontinha, a gente acha que ele desenhou ela de forma bem tradicional, cara, mas não, velho. Ele desenhou a parte, alguns detalhes da página e depois desenhou essa fragmentação ali, assim, enquadramento de uma forma separada. Nessa daqui, principalmente, a gente vê como ele desenhou os personagens separadamente, depois inseriu os reflexos, as fragmentações aqui, cara, quadro a quadro, velho. Cara, fenomenal, velho. Muito, muito interessante ver como foi a forma de produção dessas páginas. Aqui, página dupla. E aqui mais algumas artes. Essa aqui que veio a ser a capa, né, da edição. Mais alguns estudos de personagens. Legal que ele desenha o Clark aqui. Lembra bastante o Clark ali do Superman Retorno, cara. Também excelente filme aí do Homem de Aço. Ainda mais que foi na época em que o filme estava saindo, né? Essa história ali é mais ou menos desse período. Mais alguns outros estudos aqui. Perry White, Lois Lane. Lois Lane não, pessoal. Na verdade é a Lara. Viajei aqui. A nave em que o Christopher chega à Terra.
biografias. E tá aí, pessoal. Trabalho magnífico de todos esses autores envolvidos aqui, pessoal. Uma história, uma edição, né, cara? Mais do que recomendada, velho. Como eu disse, cara, eu vi que a edição da Panini me parece que ela não tem os extras que tem aqui nessa edição, né? Tem todas as histórias, mas aparentemente não tem os extras. Pelo número de páginas que eu vi nas especificações lá no site da Panini. Talvez esteja errado, né? Às vezes as informações lá no site estejam erradas. Eu não vi a edição nacional para poder ter certeza. Mas aparentemente, se faltar alguma coisa, o que falta na edição nacional são os extras, né? Bom, no mais é isso, pessoal. Mandar um salve aí para todo mundo, obviamente, mas mandar um salve aqui pro Cleidson, que um tempo atrás ele fez um comentário bem engraçado aqui no canal, né? Como meus vídeos sempre chegam, né, entram no ar bem cedo, né? Ele colocou o meu canal como o canal da alvorada das HQs, mas eu vou dar uma dramatizada aqui e colocar como All Star Comics, o canal do amanhecer e justiça das HQs, né? Mas é isso. Então, muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, mas assistiu até aqui, muito obrigado também. E bem, é isso, pessoal. No mais, tamo junto. Até a próxima. Valeu.